Olá, queridos alunos, tudo bem? Então agora vamos estruturar o agravo do instrumento. Então, vamos colocar aqui no quadro o que você precisa para fazer uma estrutura bacana de peça. Agravo do instrumento, peça que cai bastante, tá? Junto com a apelação do tema recursos é o que mais cai. Então você tem muito inicial, muitos recursos. Dentro dos recursos, apelação e agravo de instrumento, os mais importantes, tá? Dispositivos legais que você vai precisar para fazer a tua peça. O 994, que vai falar sobre o cabimento do teu recurso, tá? O 995, efeito suspensivo. 1003, tempestividade. 1007, preparo. E os 1015 ao 1020 são os dispositivos específicos do agravo do instrumento. Como é que você faz, então, a estrutura da sua peça aqui? Então, deixa eu colocar uma canetinha aqui de cor, um azul mais escuro, para a gente começar a estruturar a tua peça. Então, primeiro ponto aqui que a gente vai fazer é justamente o endereçamento. O endereçamento. Tá? E aqui, em 99,99% dos casos, você vai endereçar o teu agravo do instrumento ou para o TJ ou para o TRF. Por que eu coloco 99,99%? Porque você tem um caso, quando você tem as chamadas causas internacionais, que o teu agravo do instrumento é dirigido ao STJ. Mas isso não vai cair na tua prova, fica bem tranquilo. Ou vai ser TJ ou vai ser TRF, tá? E para a tua prova ainda eu destaco TJ. Por quê? Porque nunca caiu a ação que tramitava na Justiça Federal em prática em direito civil. Então a chance disso aparecer é muito pequena. Então você vai endereçar para o tribunal, direto, tá? Então aqui você não tem aquela estrutura de dupla petição, uma de interposição, uma de razões, não, você faz uma para tudo. Endereçou para o TJ. Feito o endereçamento para o TJ, o segundo ponto aqui necessário é a menção às partes, tá? Qualificaçãozinha completa das partes. Terceiro ponto é você dizer, que está interpondo aí então o teu recurso de agravo de instrumento. E muito provavelmente você vai ou pedir o efeito suspensivo ou pedir o efeito ativo. Então, quando você dá o nome ali para sua peça, você já fala, vem interpor agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ou agravo de instrumento com pedido de efeito ativo. Já coloca ali, tá? O quarto ponto que eu gosto de fazer para já resolver, tá? É matar peças obrigatórias, informações sobre o advogado. Então, o agravo de instrumento, ele pede especificamente para você formar um instrumento, ou seja, trazer uma relação de peças processuais que são obrigatórias. Maravilha. E também pede para você trazer o nome e os dados dos advogados que estejam no processo. Então, já mata isso agora. Como é que eu vou fazer isso, professor, na minha peça? Calma que a gente já chega lá, tá? Próxima aula a gente vai ver isso. Depois disso você vai abrir aqueles clássicos tópicos. Você vai ter o quê? Uma síntese fática. Então você vai narrar os fatos que são importantes. Você vai ter a demonstração de cabimento e tempestividade, que são aqueles requisitos que às vezes a FGV pontua para você fazer um tópico sobre isso, então já vamos fazer. Aí você vai trazer razões de nulidade, caso existam, razões
de reforma, na sequência. E esse item 9 aqui, bastante importante. Esse item 9 que eu vou trazer, bastante importante. Bastante importante. Que é a fundamentação do efeito suspensivo barra efeito ativo. Aí vai depender muito do que você está pedindo, tá? E depois, professor, depois que você trouxe toda essa fundamentação, razões de reforma, você vai fazer o quê? Os teus pedidos, tá? E aqui nos pedidos, alguns destaques são importantes, tá? Então, pedido de efeito suspensivo barra efeito ativo, aí vai depender da situação que você está trabalhando. Intimação para contrarrazões, note que na apelação você fazia isso na chamada petição de interposição, porque você tinha uma petição de interposição para a origem, aqui não tem. Pedido de provimento do recurso, tá? E aí aqui, em vermelho, eu vou colocar um asterisco aqui, ó, só para te dar uma orientação importante aqui, que é a seguinte: a questão dos honorários. Professor, fiquei com uma dúvida agora. Tem aquele negócio de majoração de honorários em caso de agravo de instrumento? Regra, não. Você só majora honorários que foram fixados. Então, não há a fixação de honorários em recurso. Há a majoração. Então, você tem que olhar para a decisão interlocutória. Se na interlocutória foram fixados honorários, havendo recurso, haverá majoração. Mas, em regra, você não vai ter fixação de honorários na interlocutória. Agora, se tiver, você pede a majoração. Agora, professor, em que situação que eu poderia ter majoração, ou melhor, fixação de honorários em decisão interlocutória? Quando é aquela decisão parcial de mérito. Se o juiz julgou uma parte do mérito por uma interlocutória, ele irá fixar honorários. E se você agravar dessa decisão para o tribunal pode majorar. Lembro a você que essa majoração é até 20% do valor da causa ou da condenação. Ela não pode ultrapassar isso daí. Beleza? Então essa uma estrutura geral, um esboção aqui no quadro para você entender mais ou menos como é o agravo de instrumento. Agora, para você visualizar isso, como vai ficar mesmo no papel, eu te convido, já na sequência, assista a aula 2. A aula 2 dessa parte de peça processual, porque aqui eu vou pegar esses elementos que eu coloquei no quadro e vou jogar no papel para você visualizar. Beleza? É isso então. Segue estudando. Qualquer dúvida, me manda lá um WhatsApp, sinal de fumaça, outro meio de comunicação para a gente conversar. Maravilha? É isso então. Um grande abraço, bons estudos. Até mais.